Você sabe o que é ser um Ochoa? Se você for o próprio Guillermo Ochoa, você é um goleiro profissional que joga na seleção do México desde que você nasceu e que ninguém nunca sabe onde está no intervalo entre as competições de seleções. E isso é ser um Ochoa se você não é o Ochoa. É aquele jogador que ninguém sabe onde está atuando, o que fez da vida, se fez gols, se foi mal, se foi bem, mas que quando começa um grande torneio de seleção, seja a Copa do Mundo, seja a Euro ou a Copa América ou a Copa Africana, enfim, ele está lá jogando pelo país dele, é titular, incontestável, está sempre em campo e usualmente jogando bem. Pois bem, isso é um Ochoa. Agora, na Euro, a gente tem um exemplo de uma seleção que é o Ochoa da Eurocopa. E essa é a Suíça, que inclusive joga, ou jogou já, se você estiver vendo esse vídeo mais tarde, nesta quarta-feira. A Suíça é basicamente o Ochoa da Europa. Você nunca sabe onde estão os jogadores, mas quando a Suíça entra em campo na Copa do Mundo ou na Euro, são os mesmos desde que a gente se entende por gente. Tenho provas. Eu tive essa impressão, bom, eu tenho essa impressão há alguns anos, mas nessa Euro atual, o primeiro jogador que me fez assim, e ele sempre me faz assim, sobre ele ser o Ochoa da Suíça, é o Ricardo Rodrigues. Não é a resposta óbvia, daqui a pouco eu chego na resposta óbvia, mas particularmente é o Ricardo Rodrigues. Eu nunca sei onde ele está jogando, eu nunca sei o time dele, mas ele sempre é titular da Suíça. Se ele está bem, se ele está mal, bem ele nunca está muito na seleção, nunca vi uma grande partida. Mal também não, ele está sempre ali cumprindo sua função de lateral esquerdo. Mas ele está sempre sendo o titular da Suíça. Desde a Copa de 2014, ele está na seleção. E se você é doente por futebol, e provavelmente é porque chegou nesse canal, desde o Mundial Sub-17 de 2009, que a Suíça foi campeã, inclusive, ele está na seleção. Não é o único exemplar dessa geração, mas daqui a pouco a gente chega lá. E aí, vendo que o Ricardo Rodrigues, mais uma vez, sem eu fazer a menor ideia, eu sei que é no Torino agora, tá lá jogando a Euro, titular da Suíça, e ganhando o jogo, eles ganharam pelo menos a estreia, de novo, não sei quanto foi o segundo, porque começa daqui a pouco, nessa quarta-feira, eu pensei, quais são os outros? E aí eu percebi que não é uma impressão única, nem toda experiência pessoal é única, a gente sabe que a maioria das nossas experiências são divididas com outras pessoas. Por exemplo, o próprio Ochoa assume essa piada, e assumiu essa piada no Twitter um pouquinho antes da Euro, ou no dia do jogo da estreia da Suíça, em que eles venceram a Hungria, com o Shaqiri. O perfil Out of Contest Football publicou essa piada de que o Ochoa tá dormindo, Copa do Mundo. Dormindo, Copa do Mundo. Dormindo, Copa do Mundo. E o Shaqiri é dormindo, Eurocopa. E todo ano. O Shaqiri também entra na Copa do Mundo. Obviamente, ele tá lá toda a Copa pela Suíça. Mas, para quem tá assistindo o Euro, essa piada é muito boa. E o Ochoa foi lá e respondeu, dando uma risadinha, inclusive. Então o Shaqiri é outro, né? Que se você não lembra, não só a Suíça foi campeã, como eliminou o Brasil de Neymar. E o Neymar não era o craque do time. Sabe quem era? Era o Zezinho. Pode pesquisar, não é piada. O Neymar já era muito famoso, mas o Zezinho realmente jogou melhor naquele Mundial. Foi jogar com o Neymar no Santos no ano seguinte e morreu pro futebol. Ninguém liga mais pro Zezinho. Tá bom. Ricardo Rodrigues e Shaqiri, eles são basicamente Ochoas da Suíça. Mas, aliás, nenhuma experiência única. Leonardo Bertozzi, um especialista em futebol europeu, trabalha na ESPN há anos e anos, fez a mesma piada, mas não com o Ricardo Rodrigues, não com o Shaqiri, sim com o Embolo, que fez o gol da vitória, inclusive, o último, né, o gol da Suíça de cobertura contra a Hungria. O Embolo é outro cara, e o Bertozzi falou a mesma coisa. Ninguém sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo. Começa uma Euro ou uma Copa pela Suíça, puf, gol do Embolo, e você fala, rapaz, o Embolo tá vivo, e é jogador da seleção. Eles, nesse caso, nem tá sendo tanto titular assim, mas estava lá. Existem outros nomes. Por exemplo, naquele Mundial Sub-17 de 2009, o Seferovic, que era da seleção até outro dia, chegou a jogar pelas eliminatórias para Euro, mas não foi convocado pelo Murat Yakin para competição em si, estava naquele Mundial Sub-17. E depois jogou 200 euros, 14 Copas do Mundo. É a primeira competição internacional que de fato ele fica fora desde então. E o Xhaka? O Xhaka, eu só não falo que ele é um Ochoa suíço, porque hoje em dia, claro, não só está brilhando no Bayer Leverkusen, fez o gol do título da Copa da Alemanha, como teve anos e anos no Arsenal. Todo mundo lembrou, ou lembra, né, durante o intervalo de grandes competições de seleção, que ele existe. Então o Xhaka escapou dessa. Mas estava no Mundial Sub-17. Claro que estava, essa geração. E é uma geração tão boa a Suíça, pelo menos por padrão suíço, que não só dura até hoje, como por um grande acaso,
Se fosse um Mundial Sub-18, essa seleção campeã Sub-17 em 2009 teria outros tantos caras que estão na seleção até hoje. Caras que nasceram com no máximo 2 anos de diferença para Chaka, Ricardo Rodrigues e companhia, que, enfim, estão na seleção até hoje. Por exemplo, o Zuber. O Zuber, que é um bom jogador, tá aí na Suíça há 200 anos, é um ano mais velho que essa geração. E também jogou 800 mil campeonatos. E tem até boas passagens recentes por alguns times. Assim como o Freuler. O Freuler também é um ano mais velho que essa geração. Também joga na seleção principal desde então. E também tá aí na Euro agora. Outro cara, o Schär, Fabian Schär. É outro assim que você não lembra durante a temporada onde é que ele tá jogando, qual é a passagem mais recente dele. Chega a Euro, chega a Copa do Mundo, ele tá lá. Ele inclusive ficou doente naquele jogo das oitavas de final da Copa de 2022, que a Suíça tomou um pau de Portugal por 6-1. Ele ficou doente e escapou dessa, mas as outras 3 partidas da primeira fase ele foi titular. E aí tem um goleiro, que é o Sommer, que eu só não coloco nessa lista porque ele não estava naquele Mundial Sub-17 e porque o Benalho, por exemplo, foi durante um tempo titular. Mas se você parar para pensar, o Benalho, o Lichtsteiner, outros tantos jogadores da Suíça, Gelson Fernandes, enfim, fazem parte dessa eterna geração suíça, que dura aí 15 anos mais ou menos, que todo ano tem alguém na seleção, mas que durante o intervalo das competições, enfim, só jogam os clubes, você não percebe que eles existem. É o Ochoa das seleções, só isso que eu queria dizer.